Saiu a grande bomba. Eduardo Tagliaferro entregou os documentos ao repórter renomado jornalista Michael Schulenberg e traz todas as informações onde o verdadeiro gabinete do ódio era realizado no próprio STF a fim de perseguir as pessoas que se encontravam no QG. Eles fizeram um sistema onde eles produziam ali investigações nas redes sociais das pessoas para poder prendê-las apenas por uma crítica ao governo ou até mesmo o Alexandre de Moraes. Isso é completamente doentio e só nos faz ver que vai tudo por terra a partir de agora. Então venham comigo que eu vou trazer a matéria completa para vocês. Nós vamos fazer uma leitura extensa aqui. Vou trazer vídeo do jornalista David Agape, que produziu esse material muito bem elaborado. Vou trazer para vocês completo. Vocês vão ter acesso a todos os dados, todas as conversas. Eu preparei aqui. Foi bem difícil, mas a gente conseguiu aqui fazer um compilado para que vocês possam acompanhar tudo de perto e toda a narrativa que eles criaram para o dia 8 de janeiro. Um verdadeiro crime, tá, cometido contra a população brasileira, e eu vou trazer para vocês agora neste momento. Então, sem enrolação, vamos para a matéria. Tudo bem? David Agape aqui. Nós acabamos de publicar a continuação da Vaza Toga, aquele conjunto de materiais inicialmente divulgado pelo jornalista Glenn Greenwald e o Fábio Serapião no jornal Folha de São Paulo. Esse material que vocês vão ler agora foi oferecido para jornais do Brasil e do mundo. Os principais jornais do Brasil. Todos tiveram muito medo de fazer essa publicação. Agora eu e o meu amigo Eli Vieira, parceiro meu de Twitter Files Brasil, estamos publicando junto com Michael Schellenberger, que também publicou com a gente o Twitter Files Brasil, essa nova leva de arquivos da Vaza Toga. E o que eles revelam? Que o STF criou uma força paralela, de investigação paralela dentro do TSE, para investigar os presos do 8 de janeiro, utilizando sistemas sigilosos, para encontrar as redes sociais dessas pessoas. E tem casos absurdos, pessoas que foram mantidas presas, mesmo com a autorização, com pedido de soltura feito pela PGR, com base em publicações em redes sociais, críticas feitas ao Lula em 2018. Algumas pessoas ficaram presas. Como todo mundo sabe, o caso, o inquérito, a investigação do 8 de janeiro se tornou uma perseguição a qualquer pessoa que seja de direita. Pessoal, eu gostaria muito que vocês prestem atenção em uma questão muito importante. Essa investigação durou meses, foi muito difícil de fazer, muito difícil. E eu estou arriscando tudo fazendo essa publicação, tudo. Estou no Brasil. Quem não sabe, eu sou brasileiro e moro no Brasil. E eu estou arriscando absolutamente tudo fazendo essa publicação. Então eu conto com vocês. A minha segurança e a da minha família está na mão de vocês. Então, eu peço que vocês considerem apoiar o projeto A Investigação. Eu sei que a gente não faz tic-tac, a gente não faz publicações alarmistas toda semana, dando falsas esperanças. Eu não faço isso. Eu faço um trabalho consistente e de longo prazo. Então, uma investigação como essa, não dá para eu fazer tic-tac, porque senão eles ficariam assustados e mandariam derrubar uma publicação dessa. Então, por favor, considerem apoiar a investigação. E você que já é assinante, que já é apoiador, eu deixo aqui meu muito obrigado, porque sem você eu não conseguiria fazer isso. Tudo que está acontecendo agora é fruto do apoio de vocês. Twitter Files Brasil e agora a continuação da Vaza Toga. E por fim, pessoal, leiam o nosso relatório detalhado no site Civilization Works, eu vou deixar aqui na descrição. E não esqueça de valorizar quem luta por você. E eu deixo aqui meu compromisso de continuar lutando
e continuar revelando o que os poderosos querem esconder de você. Vamos agora diretamente para a matéria. Eu vou deixar o link para vocês logo abaixo aqui na descrição, para quem quiser entrar, tá bom? E ter acesso. São 38 páginas, é muito extenso. Eu vou deixar aqui para que vocês tenham acesso. Mas a gente vai entrar agora aqui em outra matéria, tá? Que é também, tá bom? Matéria que foi feita aqui, realizada, tá bem? Está no site do Paulo Figueiredo. Eu vou trazer para vocês aqui, que foi um compilado de tudo isso. Tem todas as falas aqui, mas está compilado, está de melhor, né, leitura, com menos tempo de leitura, para que vocês possam acompanhar. Então vamos lá diretamente para essa matéria agora. Vejam só comigo, eu vou deixar aqui, a gente vai rolando e vocês vão acompanhando frase por frase, tá bom? Parágrafo por parágrafo, para que vocês possam acompanhar essa leitura comigo. É um pouquinho extenso, mas é menor do que, tá, o relatório que eu vou deixar aqui na descrição, tá bom, pessoal? Antes de mais nada, eu vou pedir para que todos os senhores deixem um like, tá? Compartilhem essa live para nos ajudar a divulgar, pois isso aqui é importantíssimo, tá? É o momento que nós estamos tendo agora de demonstrar toda a força-tarefa ilegal que foi cometida justamente para poder manter a narrativa do 8/1 sobre o golpe de Estado. Então, vamos lá e já vamos iniciar agora, então. Prontinho. Novos documentos mostram que o STF utilizou ilegalmente publicações nas redes sociais para manter presos manifestantes do 8 de janeiro. Eu vou ter que ler aqui na lateral, porque eu não vou conseguir ler aqui e fazer também a rolagem do texto, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. Por David Agape e Eli Vieira, né? A deturpação do protesto de 8 de janeiro de 2023 como um golpe por duas cortes superiores é parte dos planos de continuidade de poder do governo Lula. A tarifa de 50% imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o Brasil, que deve entrar em vigor no dia 6 de agosto, é uma chantagem inaceitável, disse o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. O governo Trump citou o processo judicial contra o ex-presidente Jair Bolsonaro como motivo significativo para a aplicação de tarifas. Em resposta, Lula disse no X que o Brasil é um país soberano, com instituições independentes e não aceitará qualquer tutela. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que é relator do processo contra Bolsonaro, foi posto sob sanções pelo governo dos Estados Unidos na semana passada, uma medida que ele alega ser parte das ações covardes e traiçoeiras. Bolsonaro atualmente enfrenta acusações de uma suposta tentativa de golpe de Estado e de reverter os resultados das eleições de 2022 em 8 de janeiro de 2023. No mês passado, Moraes ordenou que Bolsonaro usasse uma tornozeleira eletrônica e proibiu de usar as redes sociais se continuar com outras pessoas sob investigação, se comunicar com outras pessoas sob investigação. Essas medidas são necessárias, afirmam as autoridades brasileiras, porque Bolsonaro poderia tentar fugir do país ou interferir no processo judicial. O processo contra Bolsonaro e os manifestantes do 8 de janeiro insiste, Lula, é uma questão jurídica que não tem motivação política. Mas agora, novos documentos revelam que o STF criou uma força-tarefa secreta e ilegal que usou postagens de redes sociais dos manifestantes não violentos do 8 de janeiro como justificativa para investigações e prisões. Esses arquivos do 8 de janeiro fornecem evidências de que o ministro Alexandre de Moraes processou excessivamente os manifestantes do 8 de janeiro para inflar as alegações de atividades criminosas e legitimar a afirmação de Lula de que o tumulto foi uma tentativa coordenada de golpe. Tudo isso é significativo porque a acusação de golpe e a justificativa de Moraes para impedir Bolsonaro de falar com a imprensa e para exigir que ele permaneça em casa durante a maior parte do tempo. Em junho de 2023, Moraes também foi um dos 5 ministros que votaram
no Tribunal Superior Eleitoral, TSE, que ele presidia na época, para tornar Bolsonaro inelegível por 8 anos. O STF e Lula afirmam há muito tempo que a acusação contra Bolsonaro e seus apoiadores se baseia em provas legais sólidas e não em vingança política. Mas os arquivos do 8 de janeiro expõem essas acusações como fundamentalmente políticas. Esses documentos revelam que, em vez de um processo legal independente, a investigação sobre o dia 8 de janeiro foi parcial e motivada por interesses políticos. Ao contrário das alegações de Lula, de que um judiciário independente buscava defender o processo democrático. A triagem dos manifestantes para detenção e prisão preventiva foi feita com base em opiniões políticas e, muitas vezes, simplesmente por criticarem Lula. Por exemplo, a Força Tarefa Ilegal de Moraes denunciou um caminhoneiro por uma série de postagens no Facebook que criticavam Lula e questionavam as eleições de 2022. Acusado de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, o homem passou 11 meses e 7 dias na prisão sem nunca ter cometido um ato violento. A certidão positiva emitida contra Claudiomiro Soares, um caminhoneiro, dados pessoais removidos, ele expressa ceticismo contra a vitória de Lula e diz sobre Moraes: segundo o Cabeça de Ovo, ninguém pode questionar? Outro homem foi preso por uma única postagem no Instagram. A postagem dizia: fazer cumprir a Constituição não é golpe. E aqui a gente tem, né? Olha só, as postagens embaixo, tá? Elas estão bem pequenininhas aqui, não dá para ampliar tudo. A gente tem muito caminho pela frente. Na legenda, tá? Certidão positiva emitida contra Ademir da Silva. A certidão contém apenas uma postagem no Instagram, dados sensíveis do TSE removidos. Em outro caso, um vendedor ambulante de 54 anos do sul do Brasil nem estava presente nos distúrbios do dia 8 de janeiro e chegou mais tarde naquela noite ao acampamento de manifestantes em frente ao QG do Exército em Brasília para vender bandeiras e camisetas. A polícia o deteve e a Força Tarefa emitiu um relatório secreto que foi usado como base para justificar que ele permanecesse preso por tweets de 2018 criticando Lula e os partidos dos trabalhadores. Se isso aqui não é uma ditadura, se isso aqui não é perseguição política, bom, eu fecho as coisas e vou embora. Olha só, nenhum desses tweets mencionava o 8 de janeiro ou mesmo as eleições de 2022. Ele passou 4 meses na prisão e agora usa tornozeleira eletrônica. Um absurdo. Os arquivos do 8 de janeiro vêm do mesmo acervo de mensagens de texto e outros documentos que os jornalistas Glenn Greenwald e Fábio Serapião usaram como base para suas reportagens publicadas pela Folha de São Paulo em agosto passado. Conhecidas conjuntamente como o escândalo da Vaza Toga, as reportagens revelaram que Moraes havia ampliado seus poderes judiciais para perseguir oponentes políticos, tornando-se investigador, promotor e juiz. O acervo de mensagens de texto e gravações de áudio da Vaza Toga mostrou que Moraes acessou registros policiais confidenciais para criar relatórios de inteligência extraoficiais e justificar a perseguição de apoiadores de Bolsonaro sem ordens judiciais formais. Em resposta à Vaza Toga, Moraes abriu uma investigação secreta sobre o vazamento, recusou-se a devolver um telefone apreendido de seu assessor e não enfrentou nenhuma responsabilização. Enquanto o presidente do STF descartou as provas como uma tempestade fictícia. Mas os arquivos do 8 de janeiro mostram informações até aqui inéditas. Como parte do esforço ilegal e abrangente de Moraes, seus investigadores usaram expressões políticas nas redes sociais para determinar
quais manifestantes do dia 8 de janeiro seriam investigados, processados e condenados à prisão. Essa evidência do abuso de poder do tribunal a serviço do governo Lula tem implicações importantes para as relações entre os Estados Unidos e o Brasil e para as negociações comerciais em andamento. Nas semanas seguintes às detenções do 8 de janeiro, centenas de detidos permaneceram na prisão, mesmo quando a Procuradoria-Geral da República recomendou formalmente sua libertação. Advogados, familiares e defensores públicos não tiveram uma explicação clara para o motivo pelo qual os pedidos estavam sendo ignorados. O advogado Ezequiel Silveira, da Associação de Famílias e Vítimas do dia 8 de janeiro, ASFAV, que representa dezenas de réus acusados em conexão com os eventos da data, observou que os prazos legais foram ignorados, com atrasos de até 22 dias, violando o Código de Processo Penal, que exige uma audiência dentro de 24 horas após a prisão. O que os defensores públicos e advogados suspeitavam, mas ainda não podiam provar, agora pode ser confirmado pelos arquivos do 8 de janeiro. A verdadeira razão por trás dos atrasos era que Moraes estava esperando sua força-tarefa concluir varreduras digitais informais nas redes sociais dos réus. Isso é gravíssimo, pessoal. A bomba explodiu. A verdade está aparecendo. E só vai apertar agora. Vejam, acompanhe aqui. O uso da expressão online como fundamento secreto para a acusação foi explícito por parte do tribunal. Em 13 de fevereiro de 2023, a chefe de gabinete de Moraes disse sem rodeios no grupo interno do WhatsApp, abre aspas, a PGR, Procuradoria-Geral da República, pediu LP, que é liberdade provisória, para eles, mas o ministro não quer soltar sem antes a gente ver nas redes se tem alguma coisa. E aqui, está, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para que vocês possam ter uma noção do que está sendo... Vocês estão conseguindo ler? Devem estar, né? Não está tão pequeno assim. Olha só. Temos aqui a mensagem de Cristina, tá? Ela diz aqui, imagem enviada. Aí a Cristina novamente. Eduardo, que é o pro Tagliaferro, tá? Eduardo Tagliaferro. Eduardo, por favor, consegue para mim aquela certidão para esses 20 casos? Aí ela fala novamente. A PGR pediu liberdade provisória para eles, mas o ministro não quer soltar, sem antes a gente ver nas redes se tem alguma coisa. O Eduardo Tagliaferro responde, boa tarde, tudo bem? Devido ao grande número de mensagens recebidas hoje, a sua ficou no final. Já está sendo providenciado. A Cristina, obrigado, Eduardo. Eduardo, peço desculpas na demora. Hoje está bem movimentado aqui. E essa foi a conversa, tá? Do grupo de WhatsApp Audiências de Custódias, tá? Então vamos lá. Em 1º de março de 2023, o juiz Ayrton Vieira, assessor de Moraes, enviou uma mensagem de despedida ao grupo do WhatsApp. Ele havia acabado de encerrar sua função de supervisionar as audiências de custódia dos detidos do dia 8 de janeiro. O juiz escreveu: despeço-me aqui singelamente, pois nos demais grupos já estou me despedindo. Que nas audiências de custódia possamos dar a cada um o que lhe é de direito, a prisão. Aí bota um bando de carinha aqui. Dá vontade de falar algumas coisas, mas a gente não pode. O juiz tinha sido encarregado de garantir a imparcialidade, mas as suas mensagens privadas revelaram seu julgamento antecipado e um cinismo por trás de uma operação que suspendeu o devido processo legal, enquanto os responsáveis fingiam defendê-lo. Aí olha só, aqui está a mensagem desse Ayrton, né? Despeço-me aqui singelamente, pois nos demais grupos já estou me despedindo, que as audiências de custódia possamos dar a cada um que lhes der direito à prisão, tá? Olha só, olha bem isso aqui, né? O Eduardo Tagliaferro está rindo aqui,
né, dando gargalhada. Grande abraço, mestre. Aí o Marco, kkk, valeu, Ayrton, abração. Vamos lá. Depois a gente entra nos comentários, tá bom, pessoal? Vou ler para vocês aqui, sem que a gente coloque o que está no nosso coração, tá? Senão a gente vai perder muito tempo. Sua referência a outros grupos sugeria algo mais, a existência de várias conversas paralelas além daquela que vazou. De acordo com as nossas fontes ligadas ao TSE, havia de fato vários outros grupos e WhatsApps usados para discutir assuntos oficiais, todos parte de uma rede mais ampla e compartimentada que operava fora dos limites legais estabelecidos. Usando postagens nas redes sociais para decidir se iria processar tanto vândalos quanto manifestantes pacíficos, o tribunal acusou muitas pessoas de crimes graves, incluindo tentativa de golpe de Estado. Alguns desses casos, secretamente baseados em manifestações políticas, resultaram em longas penas de prisão. Além disso, o STF usou ilegalmente o banco de dados biométrico do Tribunal Superior Eleitoral, o GuestBio, para identificar manifestantes. Olha bem isso aqui, usaram de forma ilegal os dados do banco de dados biométrico do Tribunal Superior Eleitoral, GuestBio, tá? Só para identificar os manifestantes. Solicitamos comentários ao STF, ao TSE, à Procuradoria-Geral da República, ao Exército Brasileiro, a Moraes e outras pessoas do grupo do WhatsApp. Ninguém respondeu até o momento da publicação. Juristas contatados pela Public confirmaram que a criação de relatórios secretos de inteligência pelo STF e o uso de postagens nas redes sociais para determinar quais indivíduos deveriam ter a detenção convertida em prisão preventiva foram uma clara violação de várias proteções garantidas pela Constituição brasileira. Inclusive, no final, nós teremos aqui também uma análise que eu vou trazer para você aqui de todos os crimes cometidos e eu vou trazer aqui uma denúncia, que essa aqui ninguém soltou, nós vamos soltar aqui em primeiríssima mão. Vou trazer essa denúncia aqui e vou provar para vocês que é outra denúncia, não é essa. É grave, é gravíssima. Vamos lá. O que deveria ser um órgão técnico e neutro, focado em preservar a integridade do processo eleitoral, disse Richard Campanari, advogado constitucionalista. Abre aspas, foi transformado em um mecanismo informal de representação política. O poder de polícia do Tribunal Superior Eleitoral é limitado à forma e ao meio de divulgação da propaganda eleitoral, nunca ao conteúdo da expressão política e, certamente, não fora do período eleitoral. Fecha aspas. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, disse à Public: a Constituição é clara, somente a Polícia Judiciária e o Ministério Público têm autoridade para investigar crimes. Quando o TSE assume esse papel, ele ultrapassa sua jurisdição e distorce o modelo de justiça criminal. Ou seja, por isso, somente por isso, né? Somente por isso nós teremos aqui, tá? Indícios de que todo esse processo ele tem que ser anulado, tá? E os responsáveis devem ser, tá? Devem ser investigados e devem responder pelos crimes que cometeram, tá? E vamos lá. Abre aspas. Que tipo de audiência de prisão preventiva é essa se o juiz-presidente nem sequer tem o poder de revisar a legalidade de prisão? Questionou Enio Viterbo, especialista em direito constitucional. A força-tarefa secreta do STF operava por meio de um grupo no WhatsApp e seus participantes criavam certidões informais baseadas em parte nas postagens das redes sociais dos acusados. Notavelmente, eles não compartilhavam esses relatórios com promotores ou advogados de defesa. Por meio de URLs de assinatura digital, conseguimos confirmar a autenticidade de todas as 69 certidões que obtivemos dos arquivos. Os links levam à íntegra de cada certidão hospedada no site do TSE
em URLs abertas, mas não indexadas para pesquisa. O URL é o endereço, tá bom? Onde você coloca o endereço e você encontra ali a página de tal postagem da rede social, ou seja, um website, é o endereço que você coloca, tá bom? Para quem não tem o conhecimento. Arquivamos todas essas certidões, mas elas não poderão ser divulgadas por conterem dados pessoais confidenciais dos investigados, claro. Uma fonte próxima à investigação nos disse que pessoas que postavam conteúdo pró-Bolsonaro, vestiam verde e amarelo, cores da bandeira brasileira, seguiam páginas de direita ou criticavam as eleições, foram marcadas como positivas, isto é, suspeitas. Então basta você vestir a camisa do Brasil, tá bom? E ser contra o governo Lula, que você está na lista, tá bom? Dos prováveis golpistas, né? Como eles sempre quiseram criar tal narrativa para prender e também para poder tirar Jair Messias Bolsonaro das eleições de 2026, tá? Que isso é algo muito maior ainda que a gente pensa. Mas, mesmo assim, custaram vidas. De acordo com o STF, das 1.406 pessoas presas após o 8 de janeiro, 942 tiveram sua detenção convertida em prisão preventiva. Apenas 464 receberam liberdade provisória. Nossa equipe analisou as planilhas usadas pela Força Tarefa para classificar os detidos. Com base nas certidões que tivemos acesso, entre 1.879 nomes únicos, 319 indivíduos receberam algum tipo de certidão digital. Eduardo Tagliaferro, chefe da Assessoria Especial de Combate à Desinformação, AED, do Tribunal Superior Eleitoral, disse no chat de WhatsApp vazado que foram emitidas 1.398 certidões no total. Dos registros que analisamos, 42 pessoas foram classificadas com certidões positivas e 277 como negativas. Em seguida, cruzamos os dados com as duas listas divulgadas pelo STF, uma para aqueles que foram libertados e outra para aqueles que foram enviados à prisão após a audiência. Das 319 pessoas para quem foram emitidas as certidões da nossa amostra, 251 pessoas estavam em uma das duas listas, 36 positivas e 215 negativas. O principal padrão observado em nossa amostra é que, embora uma certidão negativa não fosse garantia de libertação, nenhuma pessoa que recebeu uma certidão positiva foi liberada. Isso significa que a opinião política foi efetivamente tratada como crime. Eles marcaram as pessoas como se marcavam pessoas judeus na Alemanha, né? Eles tinham todas as pessoas, cidadãos alemãos, inclusive os soldados, eles iam lá e faziam e pintavam com tinta a estrela, né, de Davi, faziam a estrela para que soubessem que aquele ambiente era uma loja, era um estabelecimento comercial ou uma casa de um judeu, justamente para persegui-los. E isso foi basicamente, só que hoje, com a tecnologia, gerando essa certidão positiva para perseguir as pessoas da direita. Olha que absurdo, né? Isso é doentio, tá? Isso é doentio. Vamos lá. As certidões positivas não apresentavam evidências de atividade criminosa ou irregularidades, mas se concentravam no discurso político dos manifestantes e na lealdade a Bolsonaro. Mesmo entre os negativos, 68% também permaneceram atrás das grades. Entre os detidos estavam uma engenheira de 55 anos e pastora ordenada de São Paulo, que foi a Brasília em 8 de janeiro para rezar com um grupo de pastores. O tribunal a condenou a 17 anos de prisão. Ela passou 7 meses em prisão preventiva, perdeu a sua casa e desenvolveu sinais de câncer de cólon enquanto estava sob custódia. Outra era mãe de 2 filhos pequenos, condenada pelo STF a 17 anos de prisão.
a Débora do Batom, tá? Acredito que é a Débora do Batom que... E tiveram outras mães, pessoal, que nem deveriam ter sido presas ou ficado presas, uma vez que elas têm filhos, né? Menor de 12 anos. Existe na legislação algo nesse sentido de que essas mães deveriam ter pelo menos ido para a prisão domiciliar por conta dos seus filhos pequenos. Nem isso foi respeitado. Sem contar nos idosos, né? Que a gente também sabe que existe na legislação algo que também protege, tá? Uma vez que é insalubre as prisões e as pessoas com idade não têm condições de cuidados médicos adequados, tá bom? Então vamos lá. O Twitter Files Brasil descobriram que nos anos que antecederam as eleições de 2022, o Tribunal Superior Eleitoral pressionou plataformas a entregar dados de usuários, incluindo endereços de IP. As ordens judiciais visavam cidadãos que postaram hashtags críticas às urnas eletrônicas brasileiras. O que os Twitter Files expuseram como excepcional a perseguição de pessoas por suas opiniões políticas. Isso vai contra, tá, o nosso tratado, do qual nós somos signatários, de direitos humanos. Perseguição política é vista como um crime à dignidade humana, tá? E que isso realmente nos coloca, e coloca também Alexandre de Moraes com a lei Magnitsky nas suas costas, tá? Agora é revelado como um padrão pelos arquivos do 8 de janeiro. A última leva de certidões foi concluída no dia 13 de março de 2023. Depois o grupo de WhatsApp ficou inativo. Aí está aqui, ó, as mensagens da Cristina. Você não quer mandar um e-mail para o ministro explicando isso e pedir autorização? Eu falo para ele que você vai mandar porque está com uma dúvida. Daí você me copia também. E ele responde: eu não tenho o e-mail dele. Cristina colocou o e-mail aqui. Já alegemos.uol.com.br. Já avisei que você vai mandar. Eduardo, enviado. Tentei ser o mais simples e cuidadoso. A Cristina, obrigado. O Eduardo responde: bom dia, ministro. Bom dia, ministro não respondeu. Estamos fazendo o padrão. Os membros da Força Tarefa envolveram como parceiros ativistas e agências de checagem de fatos. Esses parceiros se infiltraram em chats privados e enviaram e-mails para a conta pessoal de Moraes em uma atividade semelhante à da jornalista e acadêmica Letícia Salorenzo, que anteriormente compilou listas de alvos e as enviou diretamente ao tribunal. Em seu trabalho acadêmico, ela defendeu a censura online. E aqui tem mais olha só, mais uma conversa aqui de WhatsApp. A Cristina coloca aqui: Eduardo, vou te passar uma orientação do ministro. Peça para o Eduardo ver se eles não participaram de grupos de Zap ou Telegram pelo golpe. Aí responde aqui o Eduardo Tagliaferro: boa noite, vou verificar. Só peço um tempo, porque o volume é grande e a consulta é complexa. A Cristina: ele quer para segunda-feira. O Eduardo: posso pedir para parceiros? Até onde fomos não constam, mas porque são grupos abertos e nomes fictícios. Porém, com parceiros podemos ter uma chance, uma vez que eles têm gente infiltrado em grupos privados, igual o caso dos empresários. Veja bem isso aqui. A Cristina responde: o problema é vazar essa lista. São dos presos do dia 8. Aí o Eduardo responde: então vou continuar como estamos fazendo. Mas a probabilidade de não encontrar nada é gigante, pois muitos grupos foram excluídos tanto pelos militantes como por nós. Abre aspas: o Brasil está testemunhando com uma passividade alarmante a expansão do poder judicial além dos limites constitucionais, disse, fecha aspas, disse Campanari. Como algo assim pode ocorrer em uma nação onde proteções constitucionais ao devido processo legal
e um judiciário independente. Como Moraes está conseguindo se safar do que está fazendo? A fabricação de um golpe. Em 8 de janeiro de 2023, o Brasil enfrentou sua própria versão dos dias 6 de janeiro de 2021 nos Estados Unidos. Centenas de apoiadores de Bolsonaro invadiram prédios do governo em Brasília. Eles estavam revoltados com uma suposta fraude eleitoral e o retorno ao poder de um político, Lula, que havia sido condenado por corrupção por 2 tribunais. Embora tenham ocorrido vandalismo e confrontos com as forças de segurança, muitos dos manifestantes eram idosos e nem estavam armados. No entanto, em poucas horas, o STF e grande parte da imprensa classificaram o evento como uma tentativa de golpe e rotularam os manifestantes como terroristas e fascistas. O que se seguiu foi uma repressão sem precedentes, prisões em massa, ordens de censura e concentração de poderes extraordinários nas mãos de Moraes. O mesmo ministro que 20 meses depois ordenou o fechamento da rede social X no Brasil por 40 dias e agora é mundialmente famoso por banir jornalistas e políticos da oposição das redes sociais. Moraes ocupava 2 cargos poderosos ao mesmo tempo: ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, órgão que supervisiona as eleições do Brasil. Como presidente do TSE, Moraes confirmou a vitória eleitoral de Lula e, desde então, tem agido em estreita sintonia com Lula, turvando as fronteiras entre o judiciário e o executivo. Para servir aos interesses políticos de Lula, Moraes usou sua dupla função no STF e no TSE para contornar limites legais, transformando os funcionários do tribunal em uma unidade de inteligência. Embora a operação tenha sido dirigida a partir de seu gabinete no STF, as principais tarefas ficaram a cargo da equipe de desinformação do TSE, que não tinham jurisdição sobre questões criminais e que havia sido criada originalmente pelo TSE para monitorar o conteúdo eleitoral online. Registros oficiais mostram que a polícia prendeu 243 pessoas em 8 de janeiro dentro ou nas proximidades de prédios governamentais e as acusou de crimes extremamente graves, incluindo danos à propriedade pública, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e participação em uma organização criminosa. Posteriormente, os juízes condenaram alguns deles até 17 anos de prisão, apesar de nem mesmo terem cometido um ato de vandalismo. O simples fato de andar pelo Congresso foi suficiente para que alguns manifestantes fossem acusados de tentar derrubar o governo. 3 pessoas sem teto, além de crianças e idosos com graves problemas de saúde, estavam entre os detidos. O STF também impôs uma multa coletiva de 30 milhões que todos os 643 condenados até o momento terão que pagar, independentemente de suas ações individuais. No dia 9 de janeiro, a polícia deteve outras 1.929 pessoas que protestavam pacificamente em acampamentos nas imediações do QG do Exército, em Brasília. Por ordem de autoridades, os oficiais do Exército mentiram para eles, alegando que seriam levados à rodoviária ou para o entorno também, tá? Não somente para a rodoviária. Em vez disso, eles entregaram à polícia, que os levou diretamente para a prisão, né? Nesse momento, eles levaram as pessoas em ônibus, homens, mulheres, crianças e animais, para o pátio da Polícia Federal. Inclusive, crianças foram presas, tá bom? E a gente tem muito mais relatos, uma outra hora eu trago para vocês. O Exército Brasileiro havia afirmado publicamente que considerava os protestos liberdade de expressão protegida pela Constituição. Os processos judiciais do 8 de janeiro revelaram um sistema judicial de 2 faces.
Em 2006, um grupo de ativistas de esquerda invadiu o Congresso, virou carros, destruiu portas e propriedades e feriu gravemente funcionários, incluindo um segurança que teve o crânio fraturado. O então presidente Lula chamou os atos de vandalismo, um termo agora considerado leniente demais para os manifestantes do dia 8 de janeiro, mas atuou nos bastidores para garantir a soltura dos envolvidos. Assim, a maioria dos perpetradores foi libertada em poucas semanas. À época, o próprio Alexandre de Moraes descreveu os protestos como atos criminosos, mas não como uma ameaça institucional, e defendeu penas de até 4 anos, bem diferente das sentenças de até 17 anos, aplicadas hoje aos réus do dia 8 de janeiro. E em 2014, ativistas da esquerda tentaram invadir o STF, feriram vários policiais e forçaram a suspensão de uma sessão. A presidente Dilma Rousseff, herdeira política de Lula, convidou os líderes para uma reunião em seu gabinete no dia seguinte. Nenhuma prisão em massa foi necessária. Na última década, grupos de esquerda realizaram dezenas de invasões e atos de vandalismo contra prédios públicos, muitas vezes deixando um rastro de destruição, raramente enfrentando as duras sentenças agora proferidas contra os réus do dia 8 de janeiro. Especialistas jurídicos contatados pela Public concordaram unanimemente que Moraes ultrapassou os limites constitucionais após o 8 de janeiro, transformando efetivamente o TSE em um sistema judicial paralelo e ilegal que decidia quem ficava na prisão não por meio de audiências, mas por meio de varreduras nas redes sociais compiladas às pressas. Fontes descrevem como funcionava o processo. O STF recebia listas de nomes da Polícia Federal. Em seguida, os funcionários extraíam dados de banco, de dados da Receita Federal e do Registro Nacional de Carteiras de Motoristas. Eles também acessavam sistemas internos como a GuestBio, o banco de dados biométrico de eleitores do TSE, que contém imagens faciais, impressões digitais e dados pessoais de quase todos os brasileiros adultos, um banco de dados que nem mesmo a Polícia Federal tinha. Após os eventos do dia 8 de janeiro, Moraes emitiu uma ordem formal autorizando o uso dos bancos de dados internos do TSE pelo STF. A equipe de desinformação então usou a GuestBio para identificar manifestantes com base em imagens. Acessar dados biométricos sem uma ordem judicial adequada ou autorização legal explícita é ilegal, de acordo com o advogado constitucional Richard Campanari, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. A lei exige que o sistema GuestBio seja usado apenas para fins eleitorais, como evitar registros eleitorais duplicados. O objetivo dessa busca era encontrar uma foto recente de cada detido. Depois de associar um nome a um rosto, a equipe vasculhava as redes sociais em busca de postagens que pudessem ser interpretadas como antidemocráticas. Os critérios variam de caso a caso. O padrão era qualquer coisa que a equipe conseguisse encontrar. Olha só, o padrão era qualquer coisa que a equipe conseguisse encontrar. Isso poderia incluir compartilhamentos de postagens nas redes sociais sobre os protestos, críticas ao STF ou ao presidente Lula, participação em um grupo no Telegram e WhatsApp ou compartilhamento de conteúdo relacionado às eleições rotulado como desinformação. Cada certidão era baseada em pesquisas rápidas em plataformas como Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, Telegram e Getter. Se algum conteúdo fosse encontrado, o detido recebia uma certidão positiva. A estrela de Davi, né?
As principais fontes usadas para justificar a rotulação eram frequentemente notícias e perfis anônimos no Twitter, muitas vezes sem verificação da autoria ou do contexto. Erros eram comuns. Em um caso, uma mulher chamada Vildete foi erroneamente sinalizada como positiva. Minutos depois, a equipe percebeu que havia confundido com outra pessoa e alterou sua classificação para negativa. A mulher era provavelmente Vildete da Silva Guardia, uma aposentada de 74 anos que se tornou uma das vítimas mais simbólicas do abuso judicial. Mesmo com certidão corrigida, ela permaneceu na prisão e só foi libertada 21 dias depois devido a uma hemorragia intestinal grave. Em outro caso, Adenilson Demétrio de Córdova recebeu uma classificação positiva por causa de uma única postagem encontrada no X. Ela estava vinculada a uma petição intitulada Manifesto à Nação Brasileira em Defesa da Liberdade, publicada meses antes das eleições de 2022 por um perfil com nenhum seguidor e também nenhuma visualização. E aqui, ó, eles criam as certidões positivas, né? Tem os documentos, aí tem aqui a postagem, né, que tá aqui com a bandeirinha do Brasil, a postagem do Adenilson Demétrio de Córdova, tá? E não possuía nenhum seguidor, mas foi colocado na certidão positiva, tá? Vejam só o nível de perseguição, né? E aí estava aqui na legenda: certidão positiva emitida contra Adenilson de Córdova. As provas contra ele consistem em um único tweet compartilhando o link de uma petição sobre defesa das liberdades. Ele não tinha nenhum seguidor. Dados sensíveis do TSE removidos. Um caso ainda mais absurdo envolveu outro Ademir, dessa vez Ademir Domingos Pinto da Silva, um vendedor ambulante de 54 anos do sul do Brasil. Ele nem estava presente nos distúrbios de 8 de janeiro. Ele chegou mais tarde naquela noite ao acampamento do QG em Brasília, após o fim da invasão, apenas para vender bandeiras e camisetas. A polícia o impediu de sair e ele foi detido. Ele foi rotulado como positivo, não por qualquer ato de violência, mas por tweets que ele postou em 2018 criticando Lula e o Partido dos Trabalhadores. Que absurdo, olha isso, cara. Nenhum deles mencionava o dia 8 de janeiro, nem mesmo as eleições de 2022. Mesmo assim, a certidão contra ele foi assinada pela unidade de desinformação e usada para justificar 4 meses de prisão e uma condenação criminal. Ele agora usa tornozeleira eletrônica e é obrigado a cumprir serviços comunitários. Seu advogado chamou o caso de uma mancha vergonhosa no Supremo Tribunal Federal e disse que Ademir foi condenado sem que um único juiz lesse seu processo. Isso foi muito corriqueiro, né? Vimos inúmeros casos de pessoas que não tinham, advogados que não tinham nem acesso ao processo. Nossas fontes revelaram que a chefe do gabinete de Moraes no STF, a Cristina Yukiko Kusahara, atuou como representante informal de Moraes, apesar de não ocupar nenhum cargo oficial no TSE. Mais um absurdo. Gente, ela basicamente dizia ao juiz o que fazer. Disse uma pessoa envolvida no processo. Kusahara impôs um controle rigoroso em um ritmo de urgência. Já vem Magnitsky para ela também, tá? E eu quero saber uma coisa. Como que o país... A gente não tem que falar nem... A gente fala em anistia, mas a gente tem que falar assim... Como o país vai ressarcir todas essas pessoas? Essa é uma outra pergunta que a gente tem que começar e também começar a cobrar. Que não é mais só anistia, não. Isso aqui foi um crime cometido contra a população brasileira.
e contra a direita, perseguição política. Vejam só, nem oficial, tá? Ela não tinha cargo oficial algum. Kussahara impôs um controle rigoroso e um ritmo de urgência. Ela forneceu os modelos dos documentos e dirigiu o fluxo de comunicação entre os investigadores. Ela deixou claro que o objetivo era determinar quem deveria permanecer na prisão e quem poderia ser libertado. As ordens de Kussahara eram implacáveis. Ela ditava o ritmo e pressionava pela quantidade em vez da precisão. Uma pessoa sem qualificação alguma para estar primeiro, era tudo ilegal, né? Tudo fora do ordenamento jurídico. Tudo estava correndo nas marginais, tá? Nas limítrofes da lei. Ao arrepio da lei, estavam cometendo algo completamente ilegal. Ilegal. Uma pessoa sem capacidade técnica, conhecimento para estar, e nem mesmo que se ela tivesse, não é assim que funciona. Não é assim o ordenamento jurídico, né? Eles pegaram e rasgaram o Código de Processo Penal, rasgaram a Constituição. Exatamente isso. As ordens de... Vamos lá. As ordens de Kussahara eram implacáveis. Ela ditava o ritmo e pressionava pela quantidade em vez da precisão. Quando o Tagliaferro levantou preocupações, apontando que sua equipe nunca havia sido treinada para realizar trabalho de inteligência, olha só, é o que eu estou acabando de falar. Kussahara escreveu em uma mensagem de texto: eu preciso dessa análise feita com cautela, mas não no ritmo de vocês aí do TSE. Desculpe a expressão. O pessoal aí está muito mal acostumado, está mal acostumado. Olha só, gente, isso é um ser desse, eu não sei como é que consegue deitar no travesseiro e dormir tranquilo. E dormir tranquila, né? Vamos lá. Aí aqui tá os textos da Kussahara. Cristina Kussahara. Eduardo, vamos lá. Nós precisamos de soluções. Cristina, eu preciso dessa análise feita com cautela, mas não no ritmo de vocês aí do TSE. Desculpe a expressão, o pessoal aí é mal acostumado. Eduardo, não mal acostumado, eles nunca fizeram isso. Cristina, com o ministro não temos espaço para esse tipo de desculpa. Sistema, não sei, férias, horário, etc, etc. Cristina, estão mal acostumados a trabalhar no ritmo próprio e não no ritmo do ministro. Vamos lá. Tagliaferro respondeu, explicando que sua unidade havia sido originalmente criada para outro propósito, sobre Frederico Alvim, o anterior chefe da divisão de desinformação. Kussahara, por sua vez, comentou que Fred deveria ter sido demitido há meses. Tagliaferro respondeu, sim, e vai, só não dava para fazer no olho do furacão. Em uma mensagem de voz enviada ao juiz instrutor do STF, Ayrton Vieira, na época das eleições, Tagliaferro reclamou que a carga de trabalho era insustentável e que as ordens de Moraes eram simplesmente desumanas. Kussahara não deixou dúvidas sobre o objetivo da operação. Temos 1.200 pessoas custodiadas e a maioria vai ser liberada, escreveu ela. Não podemos nos dar o luxo de ficar filosofando. E aqui estão as mensagens. Olha só. O que ela acabou de falar, precisamos estar seguros do que vamos certificar. Eu já estou aqui na segunda mensagem, pois a primeira a gente já leu. Precisamos estar seguros do que vamos certificar, porque é com base nessa certificação que vamos separar as hipóteses. Já na terceira mensagem aqui, da Cristina Kussahara. Parece que uma coisa exclui a outra, mas não. Vamos precisar aprender a trabalhar com rapidez de forma segura. Novamente, a última mensagem. Não temos como chegar no final do dia e ter apenas 30 ou 40 identificados. Levaríamos 30 dias para soltar todos. É prioridade do ministro. Vejo que você precisa de material para trabalhar e nos avise. O negócio era rapidez. Não importava que isso pudesse ter como efeito consequência. Era ser rápido. E
bom que a vida das pessoas que se exploda, né? Era exatamente. Bora lá. Por filosofar. Kussahara se referia às crescentes preocupações entre os funcionários sobre nomes duplicados, falhas técnicas e a velocidade do processo. Olha só, gente, que isso é muito desumano. Filosofar. As pessoas estavam preocupadas com outros seres humanos. Meu, isso aqui, olha, gente, isso aqui tem que ser urgentemente divulgado, compartilhado ao máximo de pessoas que vocês puderem. Pega esse vídeo aqui, compartilhem o máximo que vocês puderem. Tá? Eu estou fazendo essa leitura extensa, mas a gente está fazendo aqui por completo para que vocês tenham acesso a tudo, tá bom? Que está compilado aqui nesta matéria. As mensagens mostram que os funcionários receberam listas informais de detidos, incluindo nomes, fotos e números de identificação da Polícia Federal, sem qualquer cadeia de custódia formal. Em um áudio, um policial federal pediu para manter a confidencialidade porque os dados eram muito procurados. O pedido revelou o conhecimento de que o material estava sendo compartilhado fora dos canais legais adequados. Eles sabiam que eles estavam cometendo uma ilegalidade, uma atrocidade. Vejam só, em uma mensagem, Kussahara reconheceu que a Procuradoria-Geral da República havia recomendado a libertação de um grupo de detidos e que Moraes se recusou a soltá-los até que sua equipe terminasse de analisar suas redes sociais para ver se ele tinha alguma postagem. Olha, Lula é feio. Olha, eu sou da direita. Olha, estou vestindo uma camisa do Brasil. Pronto, era isso que bastava. Era isso que bastava para eles. Cristina, imagem enviada. Cristina novamente, segunda mensagem aqui dela. Kussahara. Eduardo, por favor, consegue para mim aquela certidão para esses 20 casos? Aí ela na terceira mensagem. A PGR pediu liberdade provisória para eles, mas o ministro não quer soltar, sem antes a gente ver nas redes se tem alguma coisa. O Eduardo. Boa tarde, tudo bem? Devido ao grande número de mensagens recebidas hoje, a sua ficou no final, já está sendo providenciado. Obrigado. Essa parte que a gente já leu lá no início, né? Acho que eles repetiram. Para poder reforçar o que está sendo dito aqui nessa parte da matéria. Kussahara é uma assessora mais próxima de Moraes desde 2019 e em 2023 o Exército Brasileiro a homenageou publicamente com um prêmio destinado a civis que prestam serviços notáveis às Forças Armadas. Olha só, gente, as coisas estão aparecendo. Vocês estão entendendo? Os arquivos da Vaza Toga revelaram que Kussahara sugeriu a estratégia de disfarçar as ordens de Moraes como solicitações do Tribunal Superior Eleitoral. Outros assessores contribuíram para que a investigação, mas raramente apareceram nas conversas do grupo. Sua missão: traçar o perfil de 1.400 detidos em massa, usando qualquer vestígio digital disponível e fazê-lo rapidamente. O principal responsável era Tagliaferro, que coordenava alguns assistentes que produziram as certidões com base em pesquisas nas redes sociais e dados extraídos de bancos de dados do tribunal. Juristas e especialistas comentam as revelações. Um dos críticos mais veementemente de Moraes é o ex-ministro Marco Aurélio Mello, que condenou repetidamente a concentração de poder no STF e a falta de transparência exposta pela Vaza Toga. Mello considera desproporcionais as sentenças proferidas contra os manifestantes do dia 8 de janeiro. Abre aspas, não consigo entender como eles podem ser condenados a 15, 16, 17 anos de prisão. Fecha aspas, disse ele. Abre aspas, essas são as sentenças para assassinos ou assaltantes armados, não para manifestantes ou vândalos, fecha aspas. De acordo com o advogado André Marcília, especialista em liberdade de expressão, é ilegal que o TSE produza relatórios que influenciem decisões judiciais, como a prisão ou libertação dos réus do 8 de janeiro. Ele argumenta que a tarefa de investigar e construir uma acusação pertence exclusivamente ao Ministério Público, que deve permanecer independente do tribunal que emite as decisões.
Abre aspas, o órgão responsável pelo julgamento não pode ser o mesmo que produz as provas. Fato. O órgão responsável pelo julgamento não pode ser o mesmo que produz as provas, que é a acusação. Disse ele. Isso representa uma usurpação inconstitucional das funções do Ministério Público. Uma distorção típica de regimes autoritários, onde a lei é usada como arma de vingança. Lawfare. Tá aí, né? Tal delegação de poder investigativo é inerentemente ilegítima. Abre aspas, uma vez que um órgão investigativo está subordinado ao mesmo tribunal que posteriormente julgará o caso, explicou ele, todo o processo fica viciado desde o início, minando o princípio fundamental de aqueles que processam devem ser separados daqueles que julgam. Esse processo está contaminado desde o princípio, é o que eu sempre falo. Aí a gente usa o princípio da árvore envenenada, né? Toda e qualquer prova derivada de uma prova ilícita, tá? Deve anular todo o processo. E aqui está provado que isso já está contaminado. Isso aqui prova, as mensagens provam que há contaminação ao vício desde o início. Fora os crimes, que aí quem vai apurar, né? Fora as ilegalidades e crimes. Vamos lá. Silvio, tem muita aqui análise. Deixa eu verificar aqui, ó. Tem muita análise aqui, ó. O sistema judiciário deve existir para investigar e punir crimes conforme definidos pela lei. Disse ele, mas este caso reforça a percepção de que o Supremo Tribunal Federal, o Ministério Público Federal e a Polícia Federal estão usando-o para fins políticos. Isso é inconstitucional. O Estado não pode assumir poderes além de que a lei permite. Freitas cita como exemplo os acordos de não acusação oferecidos a muitos réus do 8 de janeiro, que exigiam que eles participassem de um curso sobre democracia. Abre aspas, o Estado não tem autoridade para obrigar os cidadãos a participar de sessões de reeducação. A Constituição não lhe confere o poder de controlar as ideologias das pessoas. Os cidadãos são livres para pensar como quiserem, mesmo que se oponham à própria democracia. O que a lei permite é apenas uma repressão de atos criminosos específicos, afirmou. Temos aqui, pessoal, inúmeras, mas a gente agora, eu vou trazer para vocês agora o que eu prometi, tá? Eu prometi para vocês que eu traria. E aqui a gente vai ter uma noção muito clara, tá? Muito clara do que foi feito. E agora a gente vai falar sobre uma atitude realizada pelo Alexandre de Moraes a fim de mudar a lei e para que ela viesse prevalecer a seu favor no futuro. Olhem bem essa denúncia, tá? Essa denúncia aqui, ela foi realizada, mas ela está sobre panos mornos. Mas agora a gente vai fazê-la aqui e eu vou trazer aqui, eu vou destrinchar um pouquinho mais para vocês. Então acompanhe comigo aqui, olha. E nós agora vamos entrar com tudo aqui em mais uma que pode somar-se. E isso aqui é causa de prisão. Isso aqui é um crime cometido, se realmente comprovado. Então vamos lá. Olha só, Eduardo Bolsonaro, a observação que ele faz. Joguei lá no Google. Ela saiu com essa tradução aí, mas dá para entender perfeitamente. E eu grifei os pontos cruciais da carta do Trump, onde ele anuncia as tarifas ao Brasil de 50%, conforme o seu próprio representante de comércio, né, o Jamieson Lee, fala que 40% dessas tarifas de 50% são devido a questões de geopolítica, ou seja, a crise institucional brasileira. Vamos ler só o grifado ali, ó, da carta do Trump. Que foi endereçada ao Lula, mas o recado é para todo mundo aqui do Brasil, do regime. A maneira como o Brasil tratou o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado. Não, vamos do começo aqui, ó. Eu conheci e lidei com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o respeitava muito, assim como a maioria dos outros líderes de países.
A maneira como o Brasil tratou o ex-presidente Bolsonaro, um líder altamente respeitado em todo o mundo durante seu mandato, inclusive pelos Estados Unidos, é uma vergonha internacional. Que maneira que é essa? Colocando tornozeleira eletrônica, impedindo de falar com seu filho, atochando um monte de inquéritos sem pé nem cabeça. Aí depois, no segundo parágrafo, o Trump continua, presidente americano. Ele fala em eleições livres e aos direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos. Vou reler aqui o segundo parágrafo. Devido em parte aos ataques insidiosos do Brasil às eleições livres e aos direitos fundamentais de liberdade de expressão dos americanos. Ou seja, o Moraes ele está censurando o Rodrigo Constantino, cidadão americano, expediu um mandado de prisão contra a Flávia Cordeiro, que é cidadã americana. Ele ataca a Rumble, a Truth Social, não permitindo que eles venham ao Brasil livremente. Acho que é agora. Abre parênteses. Observem. Como ilustrado recentemente pelo STF, que emitiu centenas de ordens de censura secretas e ilegais a plataformas de mídia social dos Estados Unidos. O Xandão fez de novo. Ele dá ordem para o Rumble censurar pessoas, para violar a primeira emenda da Constituição americana e fala para essas plataformas não comunicarem às autoridades americanas. Isso aqui foi o que aconteceu no Twitter Files Brasil. Gerou um relatório de cerca de 500 páginas do Comitê de Justiça, liderado pelo deputado Jim Jordan. O Xandão mandou ordem para o X durante a eleição de 2022 para derrubar perfis e falava para o X não comunicar aos usuários que eles estavam sendo bloqueados por ordem do Xandão. Isso é um ataque à soberania americana. Isso é um ataque à liberdade de expressão. Isso é censura. Aí ele bota ali em preto, né, tarifa de 50%. E depois disso tudo, aí sim vem lá a questão comercial, que está sublinhada em azul. E finaliza com as medidas, né? Ele fala lá, ó. Além disso, devido aos ataques contínuos do Brasil, as atividades de comércio digital de empresas americanas, ou seja, regulamentação do Marco Civil da Internet. Pessoal, agora vocês observem essa parte aqui, tá? Eu trouxe ela aqui completinha, as falas do Eduardo Bolsonaro. Agora observem essa parte aqui e vamos concatenar os fatos com que nós vimos agora anteriormente na denúncia que vazou as mensagens que eram produzidas, certidões positivas para incriminar pessoas. E vejam só o que nós vamos escutar agora do Eduardo Bolsonaro, tá? Fiquem agora... É mais uma outra bomba. Temos duas bombas. Eu estou trazendo duas bombas para vocês no dia de hoje. Vejam essa aqui agora. O Xandão ele atropelou o artigo 19 do Marco Civil. O que ele fez? Essas ordens do Xandão de citar por e-mail, né, ou mesmo de derrubar contas de redes sociais apenas com comunicados vindos dele próprio, Xandão, isso é algo que não existe na lei. Então, o que o Xandão fez junto com seus colegas na Suprema Corte? Ele mudou a interpretação do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Ele esquentou as suas atividades ilegais do passado para que ele mesmo, Xandão, não fosse alcançado pela lei. Então, repare, em 2022, o Alexandre de Moraes cometeu crimes. Ele fez quais atividades ilegais? Ele derrubou perfis da rede social sem o devido processo legal, sem a garantia da ampla defesa, somente através de comunicados de um juiz para uma rede social. Isso é ilegal. Aí o que ele fez no Marco Civil da Internet agora, recentemente? Eles deram uma nova interpretação, dizendo que os juízes podem sim fazer isso. E aí a lei penal, que é mais benéfica ao réu, ao acusado, ao criminoso, ela retroage para que os ilícitos cometidos no passado não sejam matérias de inquéritos e de processos penais hoje. Conseguiu compreender? Além de tudo, o Xandão, ele limpa a barra dele, né? Só que quando ele manda essas ordens para o Rumble, para o Truth Social, para o X, etc., ele está tentando obrigar essas empresas a violarem a lei americana. Então entendam, o Trump não está atacando a soberania brasileira. Ele está... Vocês entenderam o que Alexandre de Moraes, juntamente com seus comparsas togados, fizeram? A mudança do marco, né? A mudança de entendimento sobre o Marco Civil da Internet, como todos sempre alegaram,
que é uma regulação e um cerceamento da liberdade, aí que vai nos trazer muitos danos, ela ainda possui algo que está ali, né, nas entrelinhas, que está esquentando. E eu vou trazer para vocês agora, vocês vão entender o que exatamente eu estou falando. Deixa eu trazer aqui para vocês aqui. Vocês vão entender agora o que exatamente foi feito de A a Z. Eu separei esse aqui, eu preparei para que vocês pudessem ter esse conhecimento aqui. Vamos lá. Olha só. Temos aqui, ó. Prontinho. O que diz a Constituição e o Código Penal? Em regra geral, o Brasil é a irretroatividade da lei penal. A regra do Brasil, a regra geral no Brasil é a irretroatividade da lei penal. Ou seja, a lei não pode ser aplicada a fatos que ocorreram antes de sua vigência. Ninguém pode ser punido por um crime que não era crime na época em que foi cometido. Vou explicar para vocês. Sai uma lei hoje, tá? Um novo entendimento ou uma lei. Esta lei, se ela for considerar, por exemplo, você andar na rua com a camisa do Brasil, vamos bem para esse lado. É uma lei que te incrimina de usar camisa do Brasil nos dias normais. Aí você pega uma foto sua lá atrás e fala, ó, ele estava usando lá em 2018 a camisa do Brasil. Então essa lei ela não pode retroagir em malam parte, ela não pode retroagir para fazer, né, mal a ninguém. Então se não era crime, não. Agora, se por exemplo, esta lei, e for agora ao contrário, a outra cena, tá? Vamos fazer ao contrário. Essa lei, ela pode retroagir em bonam parte. Então ela pode retroagir, por exemplo, se naquela época você se algo deixou de ser crime e na época era crime, você recebe o benefício. Deixou de ser crime, foi entendido que isso não era crime. Aonde já se viu usar uma camisa do Brasil ser crime, né, em dias comuns? Então ela pode retornar para em bonam parte, para que ela te faça de benefício ao réu, tá? E o que aconteceu com Alexandre de Moraes foi o seguinte: ele utilizou, tá, dos seus poderes, da relevância do seu cargo como ministro do Supremo Tribunal Federal para solicitar, sem o devido processo legal, sem que houvesse a ampla defesa, dados e também bloqueio de contas de determinadas pessoas. E essas pessoas, obviamente, todas da direita, nenhuma da esquerda, estavam sendo cerceadas, caladas, principalmente em época eleitoral. O que acontece? Com esse novo entendimento, que ele fez parte, conjunto com seus amiguinhos togados, eles mudaram o entendimento onde não vai ser mais considerado um crime, pois os pedidos hoje já são considerados, você pode fazer apenas com uma carta de teor extrajudicial. Qualquer cidadão pode fazer o pedido, olha, bloqueia ou exclui porque tem mensagens assim ou mensagens assim. Então, isso para ele, se era crime, com esse novo entendimento, deixa de ser crime. Deixando de ser crime, quem é beneficiado é ele, cabeça dourada. Então vocês entenderam que o Eduardo trouxe essa denúncia, e isso é uma outra bomba, tá? Isso é uma outra bomba. E o que diz aqui, ó, tá? O que diz aqui, se uma pessoa utiliza do seu cargo público, do seu poder para mudar o entendimento para seu próprio benefício, né? Está aqui, olha. Ó. Vamos lá.
A Lei 13.869, conhecida como Lei de Abuso de Autoridade, pode ser aplicada neste caso. O objetivo dessa lei é punir o agente público que, no exercício de sua função, se aproveita do cargo para cometer atos ilícitos. O artigo 33 da Lei de Abuso de Autoridade estabelece utilizar-se do cargo, emprego ou função pública ou invocar a condição de agente público para se eximir de obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Aí nós temos mais crimes, tá? Os outros crimes relacionados estão: prevaricação, artigo 319 do Código Penal. Se o agente público, para satisfazer o interesse ou o sentimento pessoal, deixa de praticar ou pratica indevidamente ato de ofício, a mudança da lei para se beneficiar se enquadraria como uma forma de satisfazer um interesse pessoal, a não punição. Corrupção passiva, artigo 317 do Código Penal. Se a alteração da lei foi feita em troca de alguma vantagem indevida, ou se a intenção de não ser punido é considerada a própria vantagem, então enquadra-se nesses sentidos. Além da esfera penal, temos também nessa conduta algo grave, que é o ato de improbidade administrativa, que pode resultar na perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, esse ressarcimento de eventuais danos causados. Então estamos aqui com abuso de autoridade. Eu perguntei, fiz essa pergunta ao chat GPT. E eu perguntei aqui: bom, se uma pessoa utiliza-se do seu cargo público para poder mudar uma lei, a fim de que esta lei possa retirar qualquer que seja, né, a sua responsabilidade sobre um crime cometido no passado, quais seriam os crimes que ela se enquadraria? Você pode me dizer? Então não sou eu que estou falando que ele cometeu esses crimes. Estou dizendo que eu perguntei a ChatGPT, qualquer que seja a pessoa que utiliza-se do cargo público, faça esse tipo de situação conforme a denúncia que nós acabamos de escutar. Então ela traz aqui abuso de autoridade, prevaricação, corrupção passiva. Traz também um ato grave de improbidade administrativa. Vejam, eu estou falando apenas da questão do Marco Civil da Internet. Se nós formos agora para o caso, tá, que vazou, que eu tenho aqui uma análise final desse caso, o caso que as mensagens que começaram a vazar e que já são gravíssimas. Eduardo Tagliaferro está vazando as mensagens que ele guardou. Ele não deletou. Enquanto falaram para ele deletar, ele não deletou. E ele está disponibilizando, pois ele sabe que foi feito algo extremamente grave contra a vida. Inclusive tivemos o Clezão, que perdeu sua vida, aí que não retornará mais. Temos aí o Daniel Silveira, que está prestes a perder sua vida, apresentando infecções graves, tá? E não está tendo a liberação para ir para fazer um tratamento no hospital, que seja um hospital que possa realmente tratar da sua perna e das suas infecções. Um hospital especializado. Pessoal, estão deixando Daniel Silveira morrer na prisão, tá? Eu vou trazer agora para vocês a análise completa. Eu vou mostrar para vocês essa análise do site GPT, né? GPT. Eu não gosto de falar de GPT, não. Eu já morei nos Estados Unidos. Acho que é besteira a gente ficar falando assim. É GPT aqui no Brasil, tá? E GPT tá aí. Eu vou mostrar para vocês também. Vamos lá. Deixa eu só mudar aqui a tela para que eu possa mudar a tela para que vocês possam acompanhar comigo essa leitura e ver que eu não estou tirando nada da minha cabeça, né? Vamos lá. Ah, agora ficou bom, né? Olha o tamanho aí para vocês verem. Beleza. Vou aqui acompanhar.
Vou lendo aqui para vocês, tá? Olha só. Eu fiz uma pergunta aqui, né? Verifique todas as irregularidades e crimes cometidos pela denúncia realizada neste documento, que é o documento que eu vou disponibilizar aqui para vocês na descrição, bem como demonstrar o papel de cada uma das pessoas listadas e seus atos que configuram crime e uso indevido e ilegal do judiciário brasileiro. Eu fiz essa pergunta e ela respondeu: com base na análise minuciosa do conteúdo do documento, arquivo do 8 de janeiro, por dentro da Força-Tarefa Judicial Secreta para Prisões em Massa, diversos atos descritos configuram em tese irregularidades graves, violações constitucionais e possíveis crimes praticados por autoridades do judiciário e colaboradores. Abaixo listo os principais pontos: irregularidades e crimes apontados no documento. Violação do devido processo legal, artigo 5º, artigo 5º, parágrafos 54 e 55 da Constituição Federal, prisões sem individualização de conduta, uso de certidões positivas informais não disponíveis para a defesa, ignoração de pedidos formais da PGR pela soltura de presos, julgamentos com provas secretas baseadas em postagens de redes sociais sem contraditório. 2. Abuso de autoridade. Lei 13.869 de 2019. Decisões centralizadas na figura de Alexandre de Moraes, com ordens extrajudiciais via WhatsApp. Manutenção de prisão contra recomendações da PGR. Acesso ilegal de dados pessoais e sigilosos. Biometria. Redes sociais. Sem ordem judicial regular. 3. Violação da LGPD. Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.769 de 2018. Uso de banco de dados biométricos, GuestBio do TSE, criado para fins eleitorais, para investigações criminais. Eles usaram um meio que era somente para fins eleitorais para uma investigação criminal. Vejam só, invadiram um sistema de dados, tá? Acesso e uso de dados da Receita Federal, um outro absurdo. Redes sociais, entre outros, sem base legal adequada. Usurpação de função pública, artigo 328 do Código Penal. TSE, especialmente por meio de unidades de combate à desinformação, assumindo papel investigativo e repressivo típico de polícia e Ministério Público. Ou seja, eles estavam fazendo uma função que nem cabe, nem técnica, nem conhecimento e nenhuma lei suporta o que eles fizeram. Vamos a outra. Formação de organização com finalidade de perseguir inimigos políticos. Meu Deus. Atuação estruturada secreta com divisão de tarefas entre membros. STF, TSE e AED, né? Fora das atribuições legais. Uso do judiciário como ferramenta de repressão política, violando princípios republicanos e de imparcialidade judicial. Censura e violação à liberdade de expressão. Artigo 5º, parágrafo 9º e artigo 220 da Constituição Federal. Detenção baseada exclusivamente em opiniões políticas ou críticas ao STF, TSE ou Lula. Condenações com base em postagens antigas, memes ou participação em grupos de Telegram e WhatsApp. 7. Tortura psicológica e práticas desumanas. Prisão prolongada de idosos e doentes. Caso de Vildete Guardia, de 74 anos, com hemorragia e cadeira de rodas. Prisões mantidas por meses com base em relatórios improvisados. Emojis e mensagens debochadas de juízes demonstrando desprezo por direitos dos acusados. 8. Fraude processual. Artigo 347 do Código Penal. Falsificação ou manipulação de relatórios ou registros. Certidões com base em criatividade ou para incriminar. Mensagem: use sua criatividade. Papéis e atos dos envolvidos. Alexandre de Moraes, STF e TSE.
mentor e executor da força-tarefa paralela, centralizou todas as decisões sobre prisões, autorizou o uso de dados sigilosos em infiltrações clandestinas, ignorou pareceres da PGR e impôs decisões autoritárias. Porra, cadê esse Senado? Cadê o Congresso? Né? Agora é a hora da gente cobrar esses senadores. Vejam só isso aqui. Cristina Kussahara, STF, chefe de gabinete de Moraes, criou e coordenou o grupo de WhatsApp da operação. Emitia ordens, dava instruções a juízes e funcionários. Exerceu o poder de fato sobre funcionários do TSE sem cargo oficial ali. Ignorava pedidos de legalidade, priorizando quantidade sobre precisão. Amigo, esse pessoal vai ter o que eles nunca imaginaram que eles pudessem ver na vida, tá? Mas o bicho vai pegar pro lado deles. Olha só, Eduardo Tagliaferro produziu certidões baseadas em buscas apressadas e postagens em redes sociais. Aceitou ordens fora da hierarquia regular e atuou como investigador informal. De fato, Eduardo Tagliaferro, apesar de estar fornecendo todos os documentos que provam as ilegalidades cometidas, tá, pelo STF, utilizando o TSE, ele cumpriu ordens ilegais, tá bom? E isso está na nossa Constituição, onde você não é obrigado, pelo contrário, se você cumpre ordens ilegais, você está agindo e atuando também de forma criminosa. Marco Antônio Vargas, do TSE, juiz auxiliar, deu cobertura institucional a relatórios forjados, sugeriu o uso de jagunços para capturar jornalistas exilados, envolvido em encobrimentos sobre a origem dos documentos. Ayrton Vieira, do STF, assessor de Moraes, conduziu audiências de custódia como fachada para manter prisões, usou emojis debochados indicando parcialidade, incentivou criação de provas contra alvos políticos. Letícia Sá Lorenzo, colaboradora externa, jornalista e ativista, produziu listas de alvos políticos e forneceu ao TSE. Vejam só, defendeu abertamente a censura com base em teorias de manipulação informacional. A conclusão é a estrutura paralela e ilegal. O documento demonstra com riqueza de detalhes que houve desvio de finalidade do judiciário, a Constituição foi ignorada sistematicamente, um sistema de repressão política e censura foi instaurado sob o pretexto de combater atos antidemocráticos, decisões judiciais foram tomadas com base em relatórios não oficiais, sem contraditório e por um grupo sem legitimidade ou supervisão institucional. Recomendações: esse dossiê deve ser utilizado para representações formais no CNJ, PGR, OAB e Senado Federal. Petição ao STF para apuração da parcialidade de Moraes, arguição de impedimento e suspeição. Ações internacionais em cortes de direitos humanos e liberdade de expressão. Bom, foi isso que o ChatGPT nos trouxe, tá? Eu trago tudo aos senhores, tá bom? Eu estou completamente sem palavras pelo que eu estou vendo. Apesar de nós não duvidarmos nada de que possa acontecer neste Brasil e também pelas atrocidades que as pessoas são capazes de cometer, mas eu estou assim realmente, pois isso é algo completamente, tá? Que só de nós imaginarmos que quantas pessoas passaram, tá, por momentos traumáticos, momentos aterrorizantes e até hoje passam, tá? Estamos aí com o ex-presidente, inclusive, usando uma tornozeleira eletrônica, onde qualquer pessoa que fizer uma postagem dele pode colocá-lo, por ação do terceiro, colocá-lo ele na cadeia. Ele é um ex-presidente, um pai também, um ser humano, um pai que não pode falar com o próprio filho. Isso nem nas guerras mais terríveis que aconteceram no mundo
era um motivo de proibição do pai falar com o filho. Isso já sai completamente já saímos completamente da normalidade. Temos o caso do Clérison Pereira da Silva, do Clezão, eu conversando com a filha dele outro dia na motociata que teve em Brasília, a Luísa, falando pra mim que ela estava muito cansada, mas que ela sabia que tudo que ela fizesse, mesmo assim, ela não traria o pai de volta. Mas em nome dele, ela e a família iriam lutar até o fim, tá? Para que a justiça fosse feita e para que outras pessoas pudessem ter suas liberdades restabelecidas. Temos o Daniel Silveira, que está morrendo porque o Alexandre de Moraes não libera ele para fazer um tratamento em um hospital especializado. Ele está com infecção, apresentou febre durante o dia de ontem. E mesmo assim a família é desesperada e ele está com a perna inchada, completamente roxa. Ele tem problema, inclusive de trombose, ele tem risco de trombose. Ele pode ter uma parada cardíaca, ele pode ter um AVC, ele pode vir morrer e nada é feito. Vai ser o segundo Clezão. Quantas pessoas estão aí? A dona Dalgisa, que está com traumas seríssimos, crises, que ela tem crise na rua, de desespero. Ela está em eu converso com a dona Célia, pessoal, vocês não fazem noção o que a dona Célia está passando. Os familiares desses apenados estão sofrendo, passando situações com as suas vidas devastadas. Quem é que vai pagar tudo isso? Quem vai pagar por tudo isso? Quem vai restabelecer a vida dessas pessoas? Quem vai ressarcir também essas pessoas? Nosso país está afundando por questões claramente ideológicas. Chegamos ao momento que o brasileiro ele perdeu sua paciência e perdeu seu medo. Essa é a verdade. Mais documentos virão à tona. E nós não retrocederemos e não deixaremos de trazê-los aqui na íntegra. Caso você queira que o outro documento de 38 páginas seja lido por quem vos fala, para que você possa escutar, tem gente que às vezes não consegue ter tempo de fazer leitura. Eu faço a leitura aqui, faço outro vídeo com o documento que eu vou deixar aqui embaixo. E vocês vão ter todo o documento na íntegra. Eu trouxe um compilado muito bem feito, tá? Pela página do nosso querido Paulo Figueiredo. Mas eu farei também do documento que aqui se encontra, tá? Que é do Civilization Works, onde eles mostram todo o arquivo do 8 de janeiro, tá? Da Força Tarefa Judicial Secreta para prisões em massa. Eu faço questão de fazer essa leitura. Para mim não é perder tempo, para mim eu ganho tempo, para mim eu ganho vidas, para mim eu ganho com a liberdade do meu país, fazendo esse trabalho de comunicação sério de jornalismo. Então, se você quer que eu faça esse outro vídeo, me diz aqui embaixo, escreve para mim, tá? Que eu vou ler, mas escreve logo, tá bom? Deixe seu like, compartilhe o máximo que você puder. Vamos deixar todos cientes das atrocidades que nós estamos agora evidenciando e que ocorreram e ocorrem no nosso país. Muito obrigado e eu te vejo até em breve. Tchau, tchau.